Fala aí pessoal, Norton Revendo aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E esse aqui é sobre uma pergunta que sempre me fazem, afinal, depois de ter viajado mais de 90 países, sempre chegam pra mim e perguntam assim: Ô Norton, mas esse país que você tava aí, como é que são as coisas lá? É mais caro ou mais barato que no Brasil? E aí, pensando nisso, resolvi trazer para vocês aqui uma maneira simples que vai dizer para você, claro, pode ter uma margem de erro ali ou outra, mas uma maneira bem simples de dizer para você se um país vai ser mais barato ou não que o Brasil. E é isso que eu quero mostrar para você, porque isso vai ajudar você a planejar aí as suas próximas férias, a sua próxima viagem, fazer caber melhor no seu orçamento, tendo uma ideia de como é o custo naquele país. E também, ao final do vídeo, vou dar dicas aqui de países excelentes, dentre os mais de 90 que eu conheci e que você pode também conhecer e que tem uma excelente relação custo-benefício. Então, vem comigo! Queria começar contando como foi que surgiu a ideia desse vídeo, tá? Eu tava aí recentemente na Ucrânia e aí eu tava sempre postando lá uns stories no Instagram do preço das coisas na Ucrânia e do equivalente em real. E aí uma pessoa comentou assim, né? Tipo, mas aí a moeda é mais desvalorizada, porque no caso era a cada R$1 você tinha aí 5 hryvnias ucranianas. Sim, esse nome feio é o nome da moeda de lá, tá? Porra! E aí o pessoal fala assim, Pô, essas moedas são mais desvalorizadas. Só que essa taxa cruzada nominal não quer dizer nada, beleza? O que interessa é o seu poder de compra, concorda? A taxa nominal não quer dizer nada, tanto que o Japão, que é um país muito mais caro que o Brasil, você vai ter aí, com R$1 você vai conseguir aí 20 ienes. Só que as coisas vão custar muito mais no equivalente lá no Japão do que elas custariam no Brasil. No caso aí da Ucrânia, quando a pessoa falou assim, a moeda é mais desvalorizada, sim, a Ucrânia ela é um país mais barato que o Brasil, mas não quer dizer que só porque uma moeda, uma unidade dessa moeda, na outra é 5, 10, 20, esse país vai ser mais desvalorizado. Acabei de dar o exemplo do Japão aqui para vocês. O que interessa é o seu poder de compra, tá? E até existe aí uma medida que faz essa função, tá? Que chama aí PPP, paridade do poder de compra. Em inglês seria Purchasing Power Parity. Acertou, miserável! Que mede justamente o quanto que você consegue consumir com base aí na comparação entre os países, tá? Ou basicamente se um país é mais barato que o outro ou não. Tem também outro índice aí chamado de índice Big Mac, já que o McDonald's, né, que em inglês aí é McDonald's, está presente em diversos países pelo mundo, o quanto que custaria um Big Mac, quantas horas o trabalhador ele teria que trabalhar para poder comprar um Big Mac. Então existem essas maneiras e eu quero adiantar aqui para vocês, eu sou engenheiro, eu entendo aí bastante de investimentos, né, até meu próprio controle aí financeiro, patrimonial, mas eu não sou economista. Isso eu não sou. Então, o que eu tô falando aqui pode ser que alguns economistas se ofendam. Ah, mas a paridade de poder de compra que você mencionou é a maneira mais correta. Cara, pode até ser, mas uma maneira que eu vou falar pra você aqui, que é mais prática e funciona bastante, é essa que eu vou mostrar. Que é com base aí numa grandeza relacionada ao PIB. O que é o PIB? O PIB ele é o Produto Interno Bruto. Basicamente, ele mede a atividade econômica de um país. Ele é a soma de toda a riqueza gerada por um país num determinado período de tempo, beleza? É óbvio que se um país tem muito mais pessoas, ele vai gerar aí mais riqueza. Por exemplo, o PIB da Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, vai ser maior que o PIB de uma Suécia, que tem aí somente 5 milhões de habitantes. Só que, claro que não na proporção dessa população, afinal a gente já sabe, não precisa nem viajar para saber que a Suécia ela é um país mais rico do que a Índia e, por consequência, as coisas na Suécia devem ser, sim, e são mais caras que na Índia. Tudo bem até aí? Então, olhar o PIB, que é essa medida de atividade econômica, é a medida mais utilizada de economia para medir a atividade econômica de um país, pode ser de uma cidade, de um estado, pura e simplesmente, sem considerar a sua população, não adianta muita coisa, não é mesmo?
E é por isso que uma grandeza que eu gosto muito de olhar é justamente o PIB per capita, que é a riqueza gerada pelo país dividida pela população do país. Aí você tem uma medida mais precisa. Isso não é uma renda média que cada pessoa naquele país ganhou, tá? Isso aqui é um indicador da soma de todas as riquezas produzidas. Se ela fosse dividida entre todos os habitantes, seria no valor financeiro equivalente. Esse é o PIB per capita. E essa é uma grandeza que eu gosto de utilizar porque ela é muito fácil de você encontrar. O número é muito fácil de você encontrar. Basta você digitar naquele lugar ali, como é que é o nome mesmo? Deixa eu lembrar aqui. No Google! Exatamente, no Google. E vou mostrar para você justamente agora aqui, mas antes, ó, você que está gostando desse vídeo aí, já sabe, né? Olha esse dedo polegar aqui levantando. Deixa aqui a sua curtida para fortalecer aqui no canal e aproveita também para realizar a sua inscrição clicando aqui nesse sininho, beleza? Então, vamos aqui compartilhar minha tela com vocês agora. E já estou aqui, ó, com o PIB do Brasil de quase 9 mil dólares em 2019. Esse vídeo que eu tô gravando em 2021 pode ter certeza que esse PIB aqui, ele é menor. Inclusive, ele vem caindo. Ó, o PIB do Brasil já foi de 13 mil dólares. Então, nós, na média, estamos aí mais pobres em relação ao mundo e também mais baratos em relação ao mundo. Sim, antigamente, quando o gringo vinha para cá, ele achava as coisas aí um pouquinho mais caras ou menos baratas, a depender de qual gringo. Hoje em dia, ele com certeza acha mais barato. E você pode ver que eu digitei aqui no Google, né? Já tinha digitado antes de começar o vídeo, PIB per capita Brasil. Simples desse jeito, não precisei digitar nada em inglês, nada complicado. Ele já me deu um valor aqui em dólares, e essa parte é importante, tá? Você tem que olhar o valor dolarizado, senão você vai estar olhando o valor nominal da moeda e a gente cai naquele problema que eu falei no começo do vídeo, quando eu estava contando da Ucrânia. Lembra? Lógico que você lembra, senão você não ia ter memória tão curta, senão você nem tá assistindo esse vídeo aqui, né? Dá uma olhada uns anos para trás aí, alguns bons anos, não tão bons anos assim, né? Um pouco mais de 5 anos para trás, o Brasil tinha um PIB muito maior que o da China e que o do México, e de fato eu fui nesses países nessa época e era muito barato, realmente me sentia assim, falei, cara, aqui é barato. E hoje em dia eu continuo viajando pelo exterior, tenho uma boa condição financeira, mas eu olho assim, pô, essas coisas aqui não são baratas como era antigamente não. E você pode ver que o próprio Brasil aqui empobreceu em relação ao mundo, até porque a nossa taxa de câmbio, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aqui no primeiro semestre de 2021, ela está bem depreciada, ou seja, até esses 8.700 dólares que você está vendo aqui do PIB per capita, com certeza em dólar hoje é um valor até menor, tá certo? E essa é uma boa medida. E hoje em dia, tipo assim, eu fui no México lá em 2012 e voltei agora em 2020 e percebi sim uma diferença de preços muito grande do que antes eu achava, pô, aqui é muito barato. E agora eu já assim, cara, aqui já tem uns preços mais normais, né? Pode ver até que Brasil e México tem aí PIBs per capita similares e por isso tendem a ter, tá? Também preços similares. Faz tempo que eu não volto na China, mas tenho certeza que por esse crescimento da China que eu estou vendo aqui e também pelo fato do nosso país ter empobrecido, eu vou achar a China, que eu já achei barata, ou um preço mais normal ou até mesmo cara. Isso aqui, pessoal, é bom você levar em consideração outros fatores, tá certo? Como, por exemplo, quando eu falo que o PIB per capita ele mede aí se um país é barato ou caro, você deve levar em consideração também grandes cidades, interiores. Por exemplo, o próprio Brasil, São Paulo é um lugar muito mais caro do que, por exemplo, o interior da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, ou do Amazonas, ou do Pará. Você deve levar isso em consideração. Assim como você deve levar em consideração áreas extremamente turísticas, onde o preço ele acaba ficando parecido com o preço dos turistas que visitam aquele lugar. Tem lugares que eu visitei, por exemplo, na Croácia, uma cidade chamada Dubrovnik. A Croácia, em geral, não é um país tão caro, mas Dubrovnik recebe muitos turistas de vários países ricos da Europa. E você acha que os preços de Dubrovnik, que é uma cidade murada, famosa pelo Game of Thrones aí, eles estão mais parecidos com os preços do resto da Croácia ou com os preços dos países mais ricos da Europa? Se você pensou países mais ricos da Europa, você acertou. Isso acontece de maneira similar também no Brasil com Fernando de Noronha. Você acha que os preços de Fernando de Noronha estão mais parecidos dos melhores restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, ou com o preço aí de restaurantes de bairros aí mais do subúrbio das grandes cidades brasileiras? Já deu para entender que o público faz de fato muita diferença. Mas estamos aqui para tratar da média e não das exceções, beleza? Então vamos continuar comparando aqui agora. Vou
Ó, Estados Unidos, por exemplo, tem um PIB per capita muito maior. E com certeza, se você for para lá, você vai ver que as coisas são bem mais caras que no Brasil mesmo, tá certo? Já foi-se o tempo onde que, eu vou comprar nos Estados Unidos, isso aqui é mais barato que no Brasil. Hoje em dia é muito difícil. Tá? Antigamente compensava eletrônico, porque a gente tinha um imposto muito alto, tá certo? Continuamos tendo, inclusive, mas nosso câmbio é muito mais desvalorizado hoje em dia. Então, os Estados Unidos acaba sendo aí também um país mais caro que o Brasil. E de novo trazer mais aqui, como eu falei, isso aqui é uma regra geral que funciona sempre para todos os serviços, qualquer lugar. Não, você tem que considerar as peculiaridades do local. Nos Estados Unidos, onde a saúde é algo muito cara e os produtos são algo, em geral, mais baratos, você vai encontrar, para o mesmo nível de produto, por exemplo, um eletrônico, não vai ter uma diferença de preço tão grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas para um serviço médico no Brasil, um serviço médico nos Estados Unidos, você vai ver uma diferença gritante, porque serviços médicos já são mais caros lá, em dólar então nem se fala, tá certo? Só para dar uma ideia aqui para você. E aqui até o nosso vizinho mais bem sucedido, o Chile, tem aqui um PIB per capita de 15 mil dólares, já é um bom valor aí, já é mais do que 50% do Brasil. E de fato, se você for em Santiago, tá? Para os melhores lugares de Santiago comparado com os melhores lugares de São Paulo, você deve pagar aí algo mais caro em Santiago do que em São Paulo, tá certo? Na média, claro. Comparando aqui Portugal, que já por sua vez é um lugar mais caro do que o Chile, aqui está também o PIB per capita de Portugal. Isso a gente consegue perceber, eu trouxe alguns países aqui para vocês entenderem justamente que é uma medida que acaba sendo aí muito simples, tá? Todos esses casos aqui, eu apenas digitei PIB per capita, nome do país. E essa é a fórmula, PIB per capita, nome do país. Mais um exemplo aqui, ó, a França, que naturalmente é um país mais caro do que Portugal, também vai ser um país aí mais rico. Quer outro exemplo aqui? Agora, um país que eu acabei de visitar, a Ucrânia, e é um dos países que eu tenho certeza que é mais barato do que o Brasil. Você ficar lá num apartamento no centro de Kiev acaba sendo algo muito em conta, comer nos melhores restaurantes, você gastaria muito mais em São Paulo. E dá uma olhada aqui no PIB per capita da Ucrânia, que por sinal acho um país interessantíssimo para você conhecer e vai fazer parte da minha lista no final, tá? Então você viu aqui no começo, estava mostrando aí países que eram mais caros que o Brasil, mas já vai, pô, mas esses países eu já sei que são mais caros que o Brasil. Agora eu estou mostrando aqui uma opção de um país mais barato que o Brasil e excelente destino aí para você visitar, tá certo? Tem até um vídeo dedicado aqui no canal Norton Revendo sobre este país aqui. Ó, mais um exemplo aqui de um país que eu visitei. Eu sei que esse aqui você não tem muita vontade de visitar, não. Imagino que não, né? Pelo menos eu gosto de destinos exóticos, gosto. O que acontece com um país aí que vive praticamente em guerra em todas as últimas décadas em relação ao resto do mundo, né? Olha quanto é o PIB per capita do Afeganistão. E sim, eu estive lá e cheguei, eu lembro disso, né? Tava na rua, caindo um pouco de fome assim, ainda demorar pro jantar. Eu falei, cara, vou comer um hambúrguer aqui na rua, tipo, meu estômago considera ele forte, né? Tipo, não vou passar mal. Perguntei quanto era. Na hora que eu converti o valor para real, não tô falando dólar, euro, deu 50 centavos. Tudo bem, era na rua, não era num restaurante, top de linha, mas, cara, 50 centavos de real, eu acho que hoje em dia, pelo menos no Brasil, não sei onde você acharia um hambúrguer desse jeito, viu? Surpreendi. E aqui mais um exemplo para você, por exemplo, Índia, país aí que tem um PIB gigantesco, lembra quando eu falei no começo do vídeo? Mas como tem uma população muito grande, tem aqui 2 mil dólares, mas olha o crescimento, daqui a alguns anos, ir para a Índia não vai ser algo tão barato como é hoje não, tá certo? Então, se você quer aproveitar para conhecer a Índia, vai logo! Você já pegou então a ideia essencial aí, né? Não quer dizer que se um PIB per capita ele vai ser 2 vezes o PIB per capita do outro país, que aquele país vai ser 2 vezes mais caro. Não é isso, tá? Apenas se ele for maior, ele tem uma tendência de ser um país mais caro. E por isso, quando você for viajar, é muito simples, são 4 palavras que você vai digitar no Google: PIB per capita e o nome do país. E aí você já vai se deparar com um valor em dólares, onde você já vai ter uma boa noção, tá certo? E com base nisso, eu gostaria de sugerir para você aqui alguns roteiros que eu me amarro, já viajei mais de 90 países, né? E que são aí bem acessíveis, tá? Talvez você gaste um pouco mais com passagens, se você não souber como comprar passagens aí mais em conta, que nem meus alunos do meu treinamento de renda extra sabem, tá? Sabem operar milhas aí, mas chegando lá pode ter certeza que as coisas vão ser aí muito mais em conta. E eu não sei você, eu acho mais interessante passar, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas em Bali do que 1 semana em Paris, tá? Bali na Indonésia, e esse é sim um dos lugares, tá? Bali tem opções
para todo tipo de pessoa. Você vai encontrar sim hotéis de $1.000 a diária, mas você vai encontrar excelentes opções por um preço aí muito em conta. Recomendo muito Bali, uma ilha que tem muita coisa para fazer. Também tem um vídeo dedicado aqui no canal sobre essa ilha. Tailândia já foi um país muito mais barato. Hoje em dia eu acho que é um país que tem os preços parecidos com o do Brasil, em áreas aí mais de grandes cidades, nas ilhas até mais caro do que no Brasil. Atualmente pode ser que isso mude, tá? Mas é um país que eu considero muito interessante e que, por mais que seja um pouco mais caro que o Brasil, não é um país muito mais caro que o Brasil comparado com Estados Unidos, Inglaterra, França, esse tipo de coisa. Então, ir para Tailândia, Bangkok e as ilhas da Tailândia, você vai gostar bastante, assim como o Camboja, o Vietnã. E sim, estou falando aqui do Sudeste da Ásia porque é uma região que eu gosto muito e que você deve ir aí mais ou menos de novembro até maio, tá? Porque senão começa a chover muito e aí não é a melhor época, né? Além disso, você vai encontrar excelentes opções de países mais baratos que o Brasil e que são excelentes de visitar no leste europeu, tanto na região ali mais próxima da Rússia, como por exemplo Polônia, Ucrânia principalmente, tá? Ucrânia principalmente, Moldávia, como na região ali da Península Balcânica, onde você tem Croácia, que é o mais caro de todos, e Dubrovnik, que você já sabe que é caro, mas Montenegro ainda tem ótimos preços, Sérvia, um país aí muito bonito, excelente, pessoal, super gente boa, Macedônia do Norte, Albânia, que é um dos destinos aí de verão da Europa que estão aí mais crescendo, né, na tendência, tá? Porque a junção ali no mar de Sarandi, entre os mares Jônico, que fica ali próximo da Grécia, e o Adriático, entre a Croácia e a Itália, uma região muito bonita, inclusive eu vou conhecer em breve. E além disso, tem aí também os países do Oriente Médio, que não são aí, eu diria que, muito ricos, né? No caso, Catar e Emirados Árabes Unidos são países mais ricos, mas você pode visitar aí Jordânia, um país mais acessível para você visitar, assim como Omã também, uma ótima opção. Na África você tem que ter uma diligência maior com relação aí à segurança, transporte, esse tipo de coisa, e você pode começar aí por Egito e Marrocos, que com certeza quando você colocar essas palavras, PIB per capita, o nome desses países, você vai encontrar boas opções, tá? E tem também América Central e América do Sul, Nicarágua acaba sendo um país aí muito bom para você conhecer e também por um preço muito acessível, assim como Guatemala, tá certo? Panamá já é meio termo, Costa Rica já é um pouco mais caro porque recebe muito turista americano. Já na nossa América do Sul, nossos vizinhos argentinos, que também não são muito bem das pernas financeiramente, são uma ótima opção, assim como Colômbia, Bolívia e Peru. Então são esses aí os grandes cantos do mundo onde você consegue ter um bom poder de compra em sendo brasileiro, tá certo? Meus dois preferidos por questões aí de segurança, atrativo natural, facilidade em locomoção, estrutura para receber o turista, são aí o Sudeste da Ásia, que eu comentei primeiro, e o Leste Europeu. Mas o Leste Europeu eu prefiro no verão, o Sudeste da Ásia de outubro, novembro até mais ou menos maio. E se você parar para pensar, esse período é quando tá frio na Europa. Então você pode ficar nesse período mais do Sudeste Asiático e quando ocorrer o verão europeu, você vai mais pro leste da Europa, beleza? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Não sou economista, mas isso aí acaba sendo um bom indicativo e pela praticidade, para mim acaba sendo uma ótima ferramenta de você saber se o país é mais caro ou mais barato do que o Brasil, beleza? E aproveita aí para deixar seus comentários aqui, né? Quero saber o que você acha disso. Conta aqui também, conta aqui, ó, que países que você foi que foram mais baratos que o Brasil. Conta aqui, ó. Pode até montar aqui, ó, países mais baratos, 2 pontos, fui nesses daqui, países mais caros, fui nesse daqui. Bora tornar esses comentários aqui algo colaborativo pra gente trocando ideia sobre isso também, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.